Kalous Sarkis Gulbenkian, o arménio que viveu em Lisboa entre 1942 e 1955, o ano em que morreu, fez testamento para que, com a sua fortuna, fosse criada uma fundação que ajudasse a fazer um mundo melhor. Porque hoje é domingo, abrimos a revista e vamos à procura de perceber se a vontade de Kalous Gulbenkian foi inteiramente cumprida. Socorremos-nos de uma investigação de Cristiana Martins e Luciana Leiderfar. E gostou tanto de Portugal, desta boa gente que ficou por cá. Ele viveu aqui os últimos anos da sua vida. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Gulbenkian veio para Lisboa para fugir da França ocupada pelos nazis, com vontade de apanhar um barco para os Estados Unidos, como fizeram milhares de pessoas na altura da Segunda Guerra Mundial. Acabou por ficar por cá 13 anos, mas é muito pouco provável que tenha sido o amor a Portugal e aos portugueses, como apaixonadamente nos relatava José Hermano Saraiva num dos seus programas que podemos revisitar na RTP Memória, a fazer com que o milionário arménio desistisse de procurar outras paragens atravessando o Atlântico. Diferentes investigações apontam uma razão bastante mais prosaica. Kalous Gulbenkian encontrou no nosso país as melhores condições jurídicas e fiscais para administrar a sua fortuna e construir a fundação que quis deixar como legado da sua vida. É evidente a importância que a Fundação Kalous Gulbenkian teve e tem para a cultura portuguesa e para a formação de muitos doutorandos em Portugal, mas não parece assim tão evidente que esse fosse o propósito do filantropo. Na investigação do Expresso ficam claras duas coisas. Primeiro, havia um alinhamento entre Azeredo Perdigão, o advogado português de Gulbenkian, e António Oliveira Salazar. Segundo, o interesse do ditador que governava o país, em muitos aspectos, colidia com o que os amigos estrangeiros de Gulbenkian, liderados pelo diplomata britânico Cyril Radcliffe, consideravam ser a vontade do milionário arménio. Passaram 70 anos desde a criação da fundação, em cuja administração sempre esteve alguém da família Gulbenkian. Deixou de estar há 2 anos, e este aniversário, com um número redondo, mostra-nos uma fundação pouco Gulbenkian para lá do nome. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprova um rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Cristiana Martins, viva Luciana Leiderfar. Uma das maiores fundações da Europa é portuguesa, financiada pela fortuna e pelos negócios de um arménio que veio a Lisboa apanhar um barco para o outro lado do Atlântico, mas acabou por ficar e morrer na capital. Luciana, ficou e pôs à nossa disposição tão grande fortuna porque se apaixonou por Portugal e pelos portugueses? É uma boa pergunta. Olá, Paulo. Não há documentação que nós tenhamos encontrado do Gulbenkian que possa atestar do seu amor pelo país e pelos portugueses. Há várias teorias e essa de facto seria mais agradável se fosse verdade, mas por exemplo o Jonathan Conlin, que é o biógrafo do Gulbenkian, que escreveu a grande biografia em 2019 a convite da Fundação, diz mesmo que Kalous Gulbenkian era um homem pragmático, que não queria ver a sua fortuna desperdiçada, dilapidada com a questão fiscal, não é? Portanto, era uma pessoa muito preocupada com os impostos. Talvez esta fosse sim a sua preocupação principal e por isso é muito abordada também na correspondência, tanto com Azeredo Perdigão, o advogado
português de Gulbenkian, como com Lord Radcliffe, que era o amigo e jurista que o Gulbenkian depois nomeou no segundo testamento para chairman da fundação. Então o que ele procurava mesmo era pagar o menos impostos possíveis da fortuna que tinha e do que cá ficaria. Não a queria desperdiçar. Isso era um ponto importante, e outro exemplo disso é uma carta, por exemplo, que o Gulbenkian escreve a Radcliffe em 51, em que diz que está muito satisfeito porque as autoridades norte-americanas aprovaram uma lei especial que isenta a sua coleção de imposto sucessório. Pronto, ele ficou muito satisfeito com isto. Sem cair em mitologias, também temos que dizer que o Gulbenkian talvez apreciasse a pacatez de Portugal, o facto de não o incomodarem, porque tirando um episódio logo em 42, quando ele chegou, em que foi preso pela PVD na altura, por um pormenor, Salazar garantiu-lhe sempre que a polícia o deixaria em paz, assim como os jornalistas. Chateou só porque está escrito no vosso texto, porque ele não aceitou ceder um quarto ao embaixador espanhol do Hotel Avis. Exatamente. Cristiana, o vosso trabalho está centrado, ainda agora a Luciana estava a falar disso, na correspondência, nos bastidores da criação da Fundação Gulbenkian. A que material é que tiveram acesso que vos permitiu escrever este ensaio? Olá, Paula. Essa parte é deliciosa e todos os jornalistas adoram entrar nos bastidores das histórias, e nós tivemos esse prazer ao longo dos vários meses de investigação que esse trabalho nos tomou. Nós consultamos o que dentro da própria Fundação Gulbenkian é chamado de o acervo documental do cofre, ou os arquivos do cofre, que são dossiês, vários dossiês, com micas plásticas, e dentro das micas as tais cartas e alguns documentos, a correspondência de Calouste Gulbenkian com várias pessoas no período que esteve aqui e até anterior. Esses tais documentos do cofre, esses tais dossiês estão fechados num cofre que nós não ouvimos, mas ouvimos muito falar, que está dentro da sala da administração, do Conselho de Administração, e cuja chave, nos foi explicado, só uma pessoa é a guardiã daquela chave, que é o secretário-geral da Fundação Ruiz Gaio. E, portanto, nós sempre que queríamos consultar a documentação, e começamos por puxar o fio através dessa biografia que a Luciana falou, do Jonathan Conlin, que também foi muito documentada, ele também teve acesso a esses documentos, e através de um íamos vendo outros, e portanto foi muito interessante ter acesso. Essa documentação, devo dizer, foi complementada depois com a documentação que encontramos na Torre do Tombo e no Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E houve um momento que foi bastante intenso para nós, que dentro desses dossiês havia algumas micas que tinham uma folha de papel. Isso não está contado no nosso trabalho, aqui vou partilhar convosco um bastidor dos bastidores. Havia uma folha de papel dentro de várias micas, né, com uma inscrição manuscrita, sem assinatura, que dizia: este documento foi retirado. E dizia, por exemplo, carta de Salazar a Perdigão, carta de Perdigão a Salazar, e a data. Aquilo obviamente nos causou imensa espécie, e fomos perguntar, por exemplo, ao diretor do arquivo, da biblioteca, fomos perguntar oficialmente à própria fundação, e portanto eles não tinham plena consciência daquilo. O diretor do arquivo tinha, mas não sabia dizer quem tinha retirado. Uma das responsáveis reconheceu a letra de um ex-administrador já falecido. Nós falamos com o filho dele, porque ele já havia morrido, mas deixou material, e portanto fomos acabar por encontrar também com a ajuda dele a documentação na Torre do Tombo com outra inscrição. Portanto, porque vocês fazem referência à troca de correspondência entre o Perdigão e o Salazar, não é? Exatamente. É essa que andaram à procura e que acabaram por encontrar? Encontramos. Há um documento que não foi encontrado, mas é interessante ver o que eu quero dizer, e por isso que eu partilho isso aqui, como ainda há documentação por conhecer. Mesmo tendo tudo já sido tão estudado, tão catalogado, e devo dizer, foi muito generosa da parte da Fundação Gulbenkian nos deixar ceder essa documentação, muitíssimo bem organizada, muitíssimo bem tratada. Deixa-me meter aqui que eles não deram, não cederam. Não, eles não têm. Tem a ver com... Eles não têm.
Não, estou a falar da ata. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa e é importante que... ou seja, não foi liberdade total para ver tudo o que lá está. Não. Foi liberdade, foi acesso, mas eles tinham algum... Nós agradecemos muito o acesso que tivemos, que foi nessa documentação antiga e restrito. Esse documento refere agora das atas de uma reunião do Conselho de 2024, essa não nos foi concedida e a justificação do presidente da Fundação é que era por ser relativa a uma informação demasiado recente, interna e demasiado recente. Mas genericamente o acesso foi restrito. A esse propósito, não restam dúvidas, Luciana, de que houve uma guerra entre... portugueses e estrangeiros para saber que destino dar à fortuna e à coleção de arte? Talvez guerra seja um termo demasiado forte, mas ele de facto é usado. É usado pelo próprio Azeredo Perdigão numa carta ao embaixador em Londres, Pedro Teotónio Pereira, e eu depois a 1 de setembro. Dizer que quase que estava metido num filme de espionagem. A ver aquilo tudo a acontecer. Mas ele de facto o Azeredo usa este termo numa carta em que diz ao embaixador em Londres: presinto que vamos ter uma guerra entre de uma parte Portugal e de outra parte a Inglaterra e a França associadas. E diz que, na sequência disso, diz que o trabalho dele é isolar Inglaterra. O que de facto houve é uma divergência que foi irreconciliável entre visões completamente distintas do que a Fundação devia ser. Ou seja, de um lado, Perdigão ia em surdina o regime de Salazar, não é? Para quem a Fundação devia suprir as lacunas de um país pobre e sem recursos como era Portugal na altura, e do outro lado há da Cyril Radcliffe, que defendia uma presença internacional no Conselho de Administração sem maioria de nenhum país, para uma ação alargada, abrangente, em que nenhum governo fosse tentado, e ele diz isto várias vezes, a apropriar-se dos ativos da Fundação. Radcliffe e Azeredo Perdigão, que estava a falar, vamos agora falar de Perdigão, são as duas personagens principais do vosso trabalho, para lá do próprio Carlos Gulbenkian, é evidente. Luciana, novamente contigo, teria sido possível a Perdigão vencer o braço de ferro com Radcliffe se não tivesse estado sempre ancorado no poder do Presidente do Conselho, António Oliveira Salazar? Eu não creio, e acho que a Cristiana nisto partilhará a minha visão, que tivesse sido possível, porque num regime como o de Salazar seria bastante improvável ele não estar envolvido num projeto desta dimensão, não é? Em Portugal, na criação de uma fundação como estas em Portugal. Azeredo Perdigão teve, a dado momento, por causa do desacordo com o Lord Radcliffe, que pediram o adiamento de um prazo importante diretamente ao Ministro das Finanças. Depois a questão da isenção fiscal foi muito debatida entre ele e Salazar em relação às propostas que se apresentariam aos outros trustees, e portanto eu não creio que Perdigão pudesse evitar o envolvimento do regime. A minha questão é além disso, se há aqui uma trama, não há uma guerra, se os dois se estiveram combinados muitas vezes na maneira de derrotar Radcliffe. Centrando aqui em Radcliffe, que não é apenas ele, quem ler vai perceber que há muito mais gente envolvida. Há mais personagens. Sim, a leitura que fizemos da correspondência cruzada entre todos, incluindo embaixadores, incluindo estas outras personagens de que falas, mostram que por vezes Perdigão ultrapassou, não é? Certos limites, permitiu que Salazar lhe corrigisse as cartas que enviava a Radcliffe e aos outros intervenientes, Paulo, que as escrevesse. Mas a Luciana tem aqui razão no que ela está a dizer. Por exemplo, uma das nossas surpresas, e mesmo quando nós estávamos a ler em conjunto aquilo, era que ele mentia, tem que se dizer a palavra como é, não é? Ele dizia a Radcliffe, eu não vou mostrar essa carta a ninguém, estou a responder imediatamente. Sem mostrar às autoridades portuguesas. Tem uma prova que é, o Salazar diz uma coisa e mais tarde ele põe exatamente a mesma frase numa carta para Radcliffe. E ele dizia ao Radcliffe, eu não vou mostrar a carta. E por outro lado, uma outra carta dizendo, ele disse isso, aquilo e aquilo outro. Portanto, havia obviamente uma comunicação cruzada. É preciso perceber, lá está, se isso
que das duas uma, ou era um excesso de zelo, sim, subserviência de Perdigão em relação ou era uma aliança. Exato, a minha pergunta é se era uma aliança, porque eu estou a dizer, eu estou a ler, mas é a minha conclusão, não é? Que como qualquer leitor, quando está, caminha para uma determinada conclusão. Eu achei que eles estavam em conluio, mas vocês têm essa investigação. Paulo, sabe algo que fica dessa época, dessa leitura? Eram homens que, escrevendo muito, o que já hoje infelizmente não se faz, né? Deixando essa correspondência, não eram homens de estado de alma. Nem o Gulbenkian, nem o Perdigão, nem o Radcliffe. Mesmo quando extravasavam um bocadinho para a parte pessoal, porque há comentários pessoais, são comentários pessoais de índole factual, não são de índole da sua sensação. Sempre com cuidado de não serem ofensivos. Da diferente correspondência consultada, fica evidente que a pessoa em quem Gulbenkian mais confiava era o diplomata britânico, o Radcliffe. Mais uma vez, eu não sei se vou usar a expressão mais confiável, não é? Porque o era o mais amigo dele nesta também amigo, também, não sei, vamos lá ver. Sim. Era a pessoa a quem nós encontramos referências explícitas dele agradecer a amizade, que já é bastante, admirar, e de dizer, por favor, não me abandone. Isso é muito para um homem, na altura, um dos homens mais ricos do mundo, que chegou a ser mesmo o homem mais rico do mundo, dizer a um advogado, embora Lord, que não me abandone, é realmente uma relação de forte dependência. E escolheu Radcliffe para ser o primeiro presidente, isso ficou escrito da futura fundação, que acabou por não ser, mas era o desejo do fundador. Não é? Luciana, Radcliffe não é o único estrangeiro, há pouco estávamos a falar sobre isto, a opor-se à vontade de Perdigão e de Salazar. Quem são as outras figuras ligadas a Carlos Gulbenkian que estão ao lado do diplomata britânico para que o testamento de Gulbenkian não pareça, e esta frase eu retirei do vosso texto, julgo que foi Radcliffe que a disse, presente a Portugal. Sim, esta frase foi ele que a disse e exprime o receio dele de que no fundo o testamento não seja cumprido. E ele também torna isso muito explícito, porque o testamento tem as suas peculiaridades também. Num texto de inícios de 56, aliás 3 de janeiro de 56, chamado O Problema da Fundação, em que Radcliffe faz um longo arrazoado sobre o que pensa do que estava a acontecer, da divergência que estava a acontecer, e ele diz mesmo que a dificuldade principal advém de que Gulbenkian morreu só tendo deixado 1 ou 2 requisitos essenciais básicos no testamento, e agora acrescento eu, em parte porque o Gulbenkian achava que ia estar presente para poder delinear os estatutos, fazer parte da criação da sua fundação, não é? Mas pronto, em termos de personagens há outras. Surge, por exemplo, a dada altura o Elke van Cliffens, que era embaixador dos Países Baixos em Portugal e era também um homem do petróleo, conhecia Gulbenkian há muitos anos. E ele chega a escrever com Marcelo Caetano, exatamente, porque opondo-se frontalmente a uma maioria de portugueses no Conselho de Administração da Fundação. Outra figura que penso que é muito importante no nosso trabalho é o Coronel Nubar Exarjan, eu espero estar a dizer bem o nome, porque nós, através do filho, tivemos acesso a algumas passagens do diário dele. Era um grande amigo do Gulbenkian, é até alguém que Gulbenkian no primeiro testamento diz que é uma pessoa a ser consultada se a Gulbenkian tem algum problema, se a fundação tem algum problema, e este Nubar, que não é o filho do Gulbenkian, ele é muito duro quanto à confusão deixada em aberto pelo testamento, e vou citar, colocando toda a sua fortuna à mercê dos portugueses. Ele diz mesmo isto. E ainda havia um genro Era o terceiro trustee, que é o Kevork Essayana, que também exprime alguns receios em relação a isto no início, mas que depois, digamos assim, se conformou e se aliou a Azeredo Perdigão neste confronto.
Quem chegou também a discordar da orientação e dessa questão da fundação ser tão portuguesa foi o filho no bar, mas a relação entre o filho e o pai já era demasiado conturbada desde muito tempo antes. Já o pai entravam aqui outros conflitos, não apenas através dos portugueses, mas também dos próprios amigos. O que é que, Cristiana, o que é que acabou por ter mais importância nesta altura? Nós estamos a falar da composição da futura administração da Fundação, nesta altura em que se estava a discutir. Ou foi isso ou foi a divisão dos ativos? Havia aqui muito dinheiro, não é? Uma coleção de obras de arte. As duas instâncias, as duas dimensões, digamos assim, são muito importantes e estão também associadas uma à outra. Há momentos em que a questão da participação da Fundação em termos de administradores prepondera e há momentos em que a repartição dos fundos se torna mais relevante. Para Salazar, é curioso, não fosse ele um homem das contas também, a questão dos fundos é desde muito cedo muito importante e ele assume isso, e é curioso até, mesmo a nossa ideia do ditador que fazia as contas de cabeça, há referências em que ele fala do valor. Nesse momento são 300 mil, mas em breve serão 600 mil, como se ele já tivesse a antecipar o crescimento da fortuna. Portanto, isso é muito interessante do ponto de vista de Salazar, a questão dos fundos. Do ponto de vista de Marcelo Caetano, a questão da composição do Conselho de Administração e da maioria dos portugueses tem uma relevância muito forte. Embora ele diga numa correspondência que vocês citam, numa conversa com os escoceses, que é uma questão, com o holandês, que essa ele diz que não é uma questão, não exatamente, interessa, etc. Mas é natural. Me enganas. Não, e é natural, quer dizer, conforme a composição da administração fosse de uma maioria de portugueses, a repartição dos fundos feita pelos administradores seria diferente. Igual. Exatamente. Chegamos ao 70º aniversário da Fundação sem nenhum membro da família Gulbenkian na administração. Isto acontece já há 2 anos, nunca tinha acontecido. Tanto tempo depois, Luciana, o corolário da guerra de que estávamos a falar no início, que aconteceu há 60 anos. Não sei se podemos falar de um corolário, mas sim de um problema de identidade que a Fundação carrega desde que foi constituída. Ou seja, ela chega aos 70 anos e pela primeira vez não há um familiar do fundador na administração Gulbenkian, na administração da Gulbenkian. E é importante dizer que isto não foi notícia, não foi noticiado, não veio em lado nenhum, houve um silêncio em torno disto. No próprio relatório em contas desse ano, a Cristiana não encontrou nenhuma alusão. Em 132 páginas aparece numa nota de rodapé. A própria atual. Fundação no site, por exemplo, diz apenas que ele trabalhou de 2025 a 2024, não explica, não há um porquê sobre a sua saída, absolutamente nada. E ele de facto sai em 2024 e ao indagarmos sobre os porquês, tivemos acesso a fontes que de facto constataram que ele defendia um maior foco ou um maior peso internacional na Fundação. Ou seja, isso dura 70 anos, diria eu. Claro, ele protagoniza um regresso à vontade original, aquilo que ele interpreta como a vontade original do fundador, não é? Que a Gulbenkian fosse acima de tudo internacional e para a humanidade. Não é? E para esse ano, que é o último Gulbenkian, a Fundação estará então demasiado virada para Portugal e isso no mundo global como o nosso não faz muito sentido. Paulo, desculpa interromper, mas como nós temos falado em homens tão pragmáticos, esse ponto é o ponto subjetivo de interpretação do trabalho, porque a noção do que é ser internacional ou nacional. Eu vou terminar com isso exatamente. É muito difícil esta nossa conversa, porque exatamente depois de ler o texto fiquei com essa certeza de que cada um vai tentar, como fizeram os portugueses que administraram a Gulbenkian nos últimos 60 anos, achar que estavam, presumo eu, a cumprir aquilo que queria Carlos Gulbenkian. A quem nos ouve, aconselho a leitura deste trabalho publicado na revista, para aí poderem tirar uma conclusão, mas a fechar a nossa conversa eu tenho que fazer uma dupla pergunta a pedir resposta de cada uma de
de vocês duas. Começo pela Luciana. Faltou, gostavas de dizer, Carlos Gulbenkian, estavas a referir o que ele disse, ajudar a humanidade a ser melhor e mais capaz. Faltou uma definição mais clara do que deveria ser o objetivo da Fundação. E já agora perguntar também uma outra coisa, se o Gulbenkian tivesse tratado com mais eficiência deste assunto em vida, provavelmente a Fundação teria sido outra coisa. Sim, tudo assenta na verdade na questão do testamento. Essa frase de ajudar a humanidade a ser mais capaz é nossa. Não está escrita, é uma frase nossa, uma interpretação nossa, ou uma paráfrase nossa, se quiseres. Mas o biógrafo, por exemplo, Jonathan Conlin, disse-nos mesmo que Gulbenkian deixou o testamento bastante indefinido, porque pensava que ia viver o suficiente para ver surgir a Fundação, para participar nas suas decisões e para a escrita dos estatutos da Fundação. Nós também, é isso que acaba por ser determinante. Claro, e nós também encontramos alusões, por exemplo, nas cartas que vimos, a um terceiro testamento que nunca chegou a ser escrito. Portanto, nesse sentido, sim, faltou essa clareza, mas ele, na verdade, fez uma coisa, indicou os três responsáveis executores testamentários da sua convenção na altura e disse-lhes que teriam a responsabilidade de aprovar os estatutos no caso de ele morrer. Pronto, isso aconteceu. Exatamente. Não aconteceu como queriam os portugueses. As mesmas duas perguntas, Cristiana. O Paulo, para mim aqui, concordo com o que a Luciana disse, como é claro. Para mim aqui eu queria apenas acrescentar uma questão que eu acho que complementa isso que foi dito. É claro que a Fundação teria sido diferente se tivesse sido conduzida por outras pessoas em outras geografias. Isso é uma questão que não se coloca, justamente porque o testamento era tão vago. Dito isto, a mim o que nesse trabalho me espantou muito foi que nós entramos em contato com o bisneto do Sr. Gulbenkian, que nos atendeu prontamente. Entramos em contato com o responsável do departamento armênio dentro da Fundação, que foi de uma frontalidade exemplar dentro dos limites que caracterizam a Fundação Gulbenkian, de extrema discrição. Falamos com o presidente emérito da Fundação, Emílio Rui Vilar. Colocamos questões ao atual presidente, falamos com o biógrafo, falamos com o filho do grande amigo de Gulbenkian. O que eu quero dizer com isso é que esse foi um trabalho que, 70 anos depois da Fundação ter sido criada, prova que ainda há diferentes interpretações, e há aqui uma pessoa que nós ainda não falamos e que é uma espécie de sombra por trás desse trabalho, que é o ex-presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que no dia do lançamento do livro do Jonathan Conlin, da biografia do Gulbenkian, vem nos dizer que se dedicou a estudar o que ele chama de a pré-história da Fundação Gulbenkian e de ter documentação inédita sobre isso. Ou seja, ainda há muito por contar, e é uma fundação que, sendo tão importante para Portugal e que, se tivesse sido feita noutro lugar, seria uma perda para Portugal e um ganho para outra geografia, seria diferente, ainda tem aqui muito para contar e ainda divide muitas opiniões, e eu acho que é isso que é interessante. Esta semana pode ainda ler na revista do Expresso. Mais mel, menos mel, populações de pássaros e de insetos polinizadores estão em crise na Europa. Abelhas domésticas, por outro lado, encontram milhões de casas em produções apícolas crescentes. Um choque inevitável. A noção de território, no judaísmo e no islamismo, tem raízes que dificultam o diálogo. Toda a bossa é nova, mas as guitarras não. A história dos instrumentos de corda começou há vários séculos. Criados no Oriente e levados para as colónias pelo Ocidente, hoje estão na música popular e na casa das pessoas. 3 crónicas imperdíveis. Pluma Caprichosa, por Clara Ferreira Alves, Fraco Consolo, por Pedro Mexia, e Estranho Ofício, por Ricardo Araújo Pereira. A sonoplastia deste episódio foi de José Seduvim Pinto. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.
Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Porque não faz online, stop. Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.